Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Deixa eu ver que eu estou aceitando aqui ainda. Gente, vocês estão me vendo? Sim. Eu não estou me vendo, não sei por quê. A minha tela tá preta. São mais ou menos quantas pessoas por aula? Vocês sabem? Uns 30 e pouco, às vezes chega a dar 40. Ah, tá. Obrigada. Gente, como que eu faço para me ver na tela? Vocês estão se vendo? Ai, eu não sei se deu algum problema que eu entrei, porque não tá aparecendo nenhuma janelinha comigo, me vendo. Oi? Tá. Gente, só um minutinho, tá? Que eu tô tentando ajustar aqui. E... deixa eu ver aqui. Bom, eu estava afastada um pouquinho do Margel, né? Eu já trabalhei lá bastante tempo. Só um segundo. Eu não tô me vendo, mas eles estão me vendo. Como que eu faço para me ver? Você sabe? Aqui, ó, não tô conseguindo, tá vendo? Não tá aparecendo nenhuma janelinha com o meu rosto, ó. Você não sabe, não? Tá. Tá bom. Então, pessoal, eu fiquei afastada um tempo, né, como tô falando com vocês, e esse ano, por exemplo, eu não estava dando aula no Margel, em lugar nenhum, estava na universidade apenas, na UENF. E daí, eu não uso essa plataforma Zoom. Lá pela UENF, a gente utiliza outra plataforma, é o Google Meeting, né? Não sei se vocês já conhecem. Aí é um pouquinho diferente, mas é tranquilo, assim, são as mesmas Eu funções. uso ele pra escola. Também uso para escola. Pois é. Aí eu tô um pouquinho perdida aqui, assim, tá tranquilo, tô conseguindo, né, mexer tranquilo, mas eu não sei muito bem, não tô conseguindo me ver, por exemplo, eu não tô conseguindo achar onde que eu mexo nisso, mas não tem problema não. Eu tô vendo vocês sim, tô vendo todo mundo, eu consigo colocar aqui numa tela que eu vejo. Boa tarde.
que eu vejo Chega. todos os quadradinhos. E aí pode ser que hoje, né, na primeira aula, eu apanhe um pouquinho para compartilhar a tela, tá? Então só peço um pouquinho de paciência de vocês que vai dar tudo certo, fique tranquilo. Mas como é o primeiro dia que eu estou usando essa plataforma, o Zoom, aí pode ser que eu apanhe um pouquinho, mas tudo bem. Gente, então, deixa eu me apresentar, né, que até agora eu não falei meu nome. Meu nome é Carisa, tá? Me chamo Carisa, sou professora de Química de vocês, como vocês já estão sabendo. Como eu falei, eu já dei aula, né, há algum tempo no Margel, em outras escolas particulares. Eu não sei se alguém aqui já foi meu aluno também, que eu não estou conseguindo ver todo mundo. Não tem foto, eu acho, né? Tem alguns que estão sem foto e tal. Mas é isso. Então, agora eu vou dar continuidade no trabalho com vocês, né? O conteúdo de Química, tá? E, assim, eu gosto de passar o conteúdo de uma forma bem leve, bem clara, de uma forma bem fácil de entender. E assim, qualquer dúvida que vocês tiverem a qualquer momento, pode me perguntar. Eu acho que é mais interessante vocês mandarem por mensagem, né? Eu não sei como que vocês... Porque se um fala, o outro fala, acho que de repente dá conflito, não dá para entender nada. Então, assim, se alguém tiver uma dúvida, é só mandar uma mensagem, a dúvida. E aí eu já vou parar e já vou atender, tá? Para responder. Eu não sei, eu estava procurando aqui agora há pouco, antes um pouquinho de entrar na reunião, se tinha já a data, né, da prova do IFE para o ano que vem. Mas eu não consegui achar. Já saiu, gente, algum edital, alguma previsão de data? Não. Eu acho Não, né? Não. nada. Entendi, eu imaginei. Eu pensei, bom, por conta disso tudo que a gente está vivendo, né, pandemia, enfim, eu acho que está um pouco, assim, incerto ainda marcar uma data certa, né? E aí eu acho que eles estão deixando mesmo estabilizar a situação, né, para definir uma data. Eu já dei aula no IFE também, para os cursos técnicos, para graduação, e assim, é bem tranquilo, tá? O conteúdo de Química, acho que a professora já deve ter passado para vocês, é um conteúdo bem curto, não tem muito conteúdo. São sempre sempre mais aquele conteúdozinho da Química que é mais interdisciplinar, né? O IFE, ele gosta muito de cobrar questões interdisciplinares, e a parte de Química não fica fora disso. Então, assim, é sempre a parte que eu falo mais gostosa da Química, sabe? Eu sei que assim, a minoria das pessoas gostam de Química, né? Mas quem gosta sabe o que eu tô dizendo, assim, aquela parte mais legalzinha de estudar, sabe? Mais interdisciplinar mesmo. E até quem não gosta, de repente, gosta dessa parte. Então, assim, eu não tenho tanto problema com a parte de Química para, né, o pré-IFE técnico, tá? Eu já peguei o conteúdo que a professora abordou com vocês, todo o conteúdo de Química. E a gente vai dar continuidade no conteúdo, né? Tem algumas partes ainda que não foram vistas, né? Será conteúdo novo. E no final, sempre antes da prova, assim, um mês antes, ou até um pouco mais, eu faço um revisional de todo o conteúdo. Então, eu vou abordando, assim, sempre questões do IFE mesmo, faço todas, não faço uma questão sem fazer, sem resolver. E vou revisando mesmo todo o conteúdo para ficar bem fresquinho para a prova, tá? Então, assim, pode ser que tenha algum conteúdo que vocês viram mais para o início. Ah, não lembro muito agora, professor. Mas a gente vai rever tudo, tá? Fazer uma revisão bem legal antes da prova, tá? Podem ficar tranquilos. No que depender de mim, na parte de Química, vocês vão mandar muito bem, tá bom? Gente, eu tô aqui, ó, ainda perdida, porque vocês estão mandando um monte de mensagem. Não tô conseguindo acompanhar muito bem, mas eu acho que não é comigo, não. Então tá, hoje, para a aula de hoje, eu separei um conteúdo que é bem interdisciplinar, como eu falei, a professora ainda não abordou, e é um conteúdo, assim, que pode ser bastante cotado para cair uma questão. Sobre combustíveis, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre combustíveis, vai ser um bate-papo, vou falar com vocês, assim, provavelmente muita coisa do que eu vou falar vocês já viram, já sabem, tá? E qualquer coisa é só perguntar mesmo. Então, eu vou tentar aqui agora ver como que eu compartilho a tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Share screen. Acho que é aqui. Não. Não. Ah, tá. Achei. Gente, todo mundo tá vendo a tela aqui, a apresentação? Tô vendo, tô vendo. Senhora. Ai, que bom. Sim.
Então tá. Então, como eu falei, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre combustíveis. Gente, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe que é um combustível, né? Vamos colocar. A gente sabe que os combustíveis, eles são o quê? Utilizados para, né, movimentar os veículos, eles são utilizados em indústrias, né, para funcionamento de máquinas, enfim. Então, o que é um combustível? Vamos colocar assim, a origem, né, o significado de um combustível. Isso é um combustível, isso não é um combustível, tá? Então, olha só, combustível é toda substância, todo material, vamos colocar, é tudo, né, que é utilizado para quê? Para gerar energia, tá certo? Ai, eu não sei se tem alguém agora entrando. Acho que tá todo mundo. Então, combustível é todo material, né? Tudo aquilo que serve para gerar energia, tá? O combustível, ele gera energia o quê? Na forma de calor. Então, acontece lá uma reação química, tá? Do combustível, de um material que é o combustível. E aí, essa reação química, ela libera calor, né? Calor, a gente sabe que é o quê? Uma forma de energia. Então, vai ser utilizado aquilo dali para movimentar alguma coisa. Movimentar um veículo, uma máquina, enfim, tá? Então, isso é um combustível, tá? Nós temos diversos tipos de combustíveis, tá certo? Aqui, ó, tem um slide que eu coloquei um resuminho para vocês. Depois eu posso até ver para enviar, não sei como que eu faço isso, mas eu posso ver para enviar para vocês a apresentação, né? Então, são materiais capazes de liberar energia. Essa energia, como eu falei, é na forma de calor, né? Por exemplo, você tem lá vamos considerar aqui um carro, tá? Você pega um carro, né, que funciona à base de gasolina, que seja. Então, você coloca a gasolina no posto, né? Abastece com a gasolina, que é o combustível. Então, a gasolina é o combustível. E lá no motor do carro, internamente, vai acontecer uma reação química, que a gente já vai ver mais ou menos o que acontece, não é nem um bicho de sete cabeças, tá bom? Então, vai acontecer uma reação química lá. Essa reação química vai fazer o quê? Vai liberar alguns outros produtos, que eu já vou falar o que é isso, e também vai liberar energia, né? Vai liberar energia na forma de calor, tá, pessoal? É essa energia, é esse calor que vai fazer o veículo se movimentar, tá bom? Então, como eu falei, são utilizados para automóveis, aviões, máquinas industriais, né? São utilizados também para gerar energia elétrica, tá certo? Muitas das vezes, as hidrelétricas, enfim, ela usa, né, um combustível para transformar em energia elétrica. Então, usa um combustível, um material combustível, que seja ele um líquido, um diesel, enfim, para gerar ali energia elétrica, né, para iluminar a casa, enfim, tá certo? O combustível, ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, ele pode estar nos 3 estados físicos da matéria, tanto sólido quanto líquido, também gás. Aí vocês podem estar se perguntando, mas professora, sólido? Que combustível que é sólido? Gente, lembra da origem da palavra. Combustível serve para quê? Para gerar energia, para movimentar alguma coisa. Então, quando a gente fala em combustível sólido, vem à mente o quê? Pode vir à mente o quê? Carvão, madeira. Madeira sim, mas por que madeira? Porque a madeira, né, hoje em dia ela não é tão utilizada para isso, mas antigamente, eu não sei se vocês já devem ter visto com certeza em filmes antigos, novela, enfim, que antigamente a madeira ela era utilizada para queimar, eles queimavam a madeira e ela movimentava algumas máquinas, né? Hoje em dia, assim, teve evoluções, enfim, tudo melhorou, né? E ela praticamente não é muito mais utilizada, mas já foi muito, tá? Hoje em dia o carvão ainda é muito utilizado, tá? Combustível líquido, professora, esse é muito fácil, tá? Combustível líquido tem o quê? Gasolina, o álcool, tem diesel, tem diversos tipos, né? Diesel, álcool, gasolina, enfim, né? Vários tipos de combustíveis também. E gasoso o quê? O gás veicular, né? O gás de cozinha, tá? Que são compostos químicos diferentes, mas são gases, né? Estão no estado físico gasoso e são combustíveis utilizados para gerar energia, tá? Na forma de calor. Deixa eu ver aqui agora as mensagens um pouquinho, porque eu acho que tem um monte de mensagem, eu só não sei se é para mim. Deixa eu ver. Eles ficam conversando entre si, esse povo é tudo doido. Conversando. Tá, gente, assim, se porventura alguém tiver uma dúvida no meio da apresentação e eu não ver, é porque tem muita mensagem rolando. Aí no final eu volto, tá?
ou eu abro no final um espaço para tirar todas as dúvidas que tiverem ainda, tá bom? Ah, beleza, beleza. Sem problemas. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma reação química para vocês. Eu não sei se vocês já estudaram química na escola, enfim, mas vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é um exemplo de uma reação química, tá montada, é um esboço de uma reação química. Então, toda reação química vai ter o quê? Substâncias reagindo e substâncias novas, diferentes, sendo formadas. Isso é uma reação química, tá? Então, você tinha ali alguma substância no início, essas substâncias vão reagir entre si, tá? E vão dar origem a outras substâncias diferentes daquelas que você tinha no início. Isso é uma reação química, ok? Aqui, então, ó, tem... coloquei combustível mais O2 antes da setinha. Tudo que está antes da seta a gente chama de reagente, tá? Porque as substâncias estão reagindo. Aí lembra, elas são os reagentes da reação. Após a setinha, nós temos substâncias também, tá certo? E aqui eu coloquei o calor, que não é uma substância, né? Mas é um produto também da reação, tá? Então aqui você tinha um combustível, uma substância, mais o O2, que é outra substância, tá? E vai dar origem, que é uma substância diferente, e o calor, que vai ser utilizado para gerar a energia, tá certo? Pessoal, todo combustível, ele precisa de oxigênio, tá? Para gerar, para produzir o calor, tá certo? Então, todo combustível, ele precisa de reagir, ele precisa de oxigênio para gerar a energia, que no caso aqui é o calor, né? Que é a energia na forma de calor, tá certo? Eu não sei se vocês já fizeram essa experiênciazinha. Por exemplo, ninguém vai fazer isso em casa, por favor, tá? Deixa eu falar outro exemplo, que esse que eu ia falar, mas não vou falar não. Você vai pegar, por exemplo, um copo de vidro, que seja, colocar um papelzinho dentro, e você vai, por exemplo, riscar um fósforo, jogar lá dentro, nem precisa de papel, você pega um copo de vidro, que seja, risca um fósforo, joga lá dentro e tampa. O que vai acontecer? O fogo vai continuar? Não vai continuar. Por quê? Porque não tem o oxigênio, tá certo? Sem o oxigênio, tá? O combustível, ele não reage, ele não tem reação, ele não vai gerar energia elétrica, ele não vai gerar o calor, tá bom? A mesma coisa, esse é mais tranquilo. Por exemplo, se você pega uma vela, coloca uma vela num copo, né, um recipiente de vidro grande, e aí acende a vela, ela vai estar lá acesa, beleza, gerando energia, né, calor ali, energia luminosa. Enfim, tampa o recipiente que está com a vela acesa. O que vai acontecer com o fogo? Vai apagar. Por quê? Acabou o oxigênio. Mas, professora, aonde está esse oxigênio? Da onde veio esse oxigênio? Gente, o oxigênio está presente aonde? No ar atmosférico. Exatamente. No ar atmosférico. No ar que a gente respira, né? Então, ele está presente no ar que a gente respira. Inclusive, se o ar não tivesse oxigênio, o que ia acontecer com a gente? Iríamos morrer, né? Precisamos de oxigênio para sobreviver, tá? O ar atmosférico, o ar que a gente respira, que a gente precisa para sobreviver, ele é uma mistura de gases, tá? Um desses gases é quem? O oxigênio, que está presente mais ou menos, assim, num teor de em torno de 20%. Professora? Oi. Só para te avisar, eu vou ter que sair 4 horas da sua aula, porque eu tenho outra aula, uma aula da escola. Tá bom. Que tá marcada para 4. Tá, sem problema. Não tem problema, não. A aula fica gravada, né? Quem quiser continuar ver depois, não tem problema, tá bom? Então, gente, o oxigênio está presente no ar atmosférico, tá? Por isso, por exemplo, quando abastece um veículo, tá? Seja com gasolina, diesel, enfim, você só coloca o combustível. E o O2, que é o oxigênio, o gás oxigênio, está presente onde? No ar atmosférico. Então, ele entra em contato com o combustível lá no motor, vai ter a reação química, vai gerar substância, normalmente gera gás CO2, né? Dióxido de carbono. Muitos já devem ter ouvido falar que é um gás de efeito estufa, é um gás prejudicial para o meio ambiente, né? Destruidor da camada de ozônio, enfim. E gera também o calor que vai movimentar o veículo. Tá certo? Então, o oxigênio está presente aqui no ar. Você não precisa adicionar o oxigênio no combustível para ter a reação química. Você tem o combustível, tem o O2 e aí você tem alguma coisa que vai ocasionar chama, né? Que a gente fala, por exemplo, o fósforo. A gente usa o fósforo para ativar a reação, tá? Ele não é um reagente, ele só vai ativar. A gente está fornecendo ali uma quantidade de energia, de calor, para a reação ativar, tá bom? Aqui abaixo, eu coloquei um exemplo de uma reação química, tá? Onde nós temos um combustível
e o oxigênio que precisa para a reação acontecer. Gente, esse reagente aqui, alguém já ouviu falar? O nome dele é o etanol, tá? Etanol que é utilizado para abastecer os veículos, né? Carros, enfim. É o mesmo etanol que é utilizado em casa, tá? Essa mesma substância, o álcool, tá? Etanol é álcool. Etanol também é conhecido como álcool etílico, tá bom? Então, etanol, álcool etílico é a mesma coisa. É o álcool que está presente em bebidas destiladas, cachaça, vodka, enfim, é essa substância aí. C2H5OH. Essa é a fórmula química do etanol, tá bom? Na presença de oxigênio, ele é um combustível. Na presença de oxigênio, o que, que vai acontecer? Gente, todo combustível na presença de oxigênio vai acontecer o quê? Liberar energia, produzir energia na forma de calor. E vai ser possível, né, movimentar um veículo, uma máquina, enfim, tá bom? Aqui a reação, vocês podem observar que tem ó, o etanol, que é o álcool, o O2, né, o gás oxigênio, que está presente no ar atmosférico, produz aqui um outro gás, que é o CO2, que eu falei que é o gás ruim para o meio ambiente. Também a água, né? Essa aqui é a forma da água. Imagino que muitos já devam conhecer a fórmula química da água, né? H2O. E também aqui a energia, tá? Que é produzida nessa reação química, que é o calor, né? Que vai ser utilizado ali para movimentar o veículo, enfim, tá bom? Pessoal, deixa eu explicar aqui para vocês uma coisinha, já pegar esse gancho e mostrar. Vocês podem observar aqui, ó, olha todo mundo para cá, para a fórmula química do etanol. Vocês podem observar que tem C, H, O e H. Tem números embaixo, tem esse negócio aqui bagunçado. O que que é isso? C é o carbono, H hidrogênio, O oxigênio, H outro hidrogênio. Oi? Alguém quer falar? Então, aí no caso, aqui, ó, uma molécula de etanol, ele tem o quê? 2 carbonos, 5 hidrogênios, na verdade ele tem 6, né? 5 mais 1, 6 hidrogênios e tem um oxigênio, tá? Então essa é a fórmula química do etanol. Aqui, ó, é a fórmula química do gás oxigênio, O2. O quê? O gás oxigênio, ele tem o quê? 2 oxigênios, tá certo? Aí o CO2, ó, tem um carbono, 2 oxigênios, a água tem 2 hidrogênios e um oxigênio, né? E aqui a energia. E o que são essas coisinhas aqui entre parênteses embaixo? É o estado físico da substância. Qual é o estado físico do etanol à temperatura ambiente? Sempre aqui está colocado isso, o estado físico à temperatura ambiente. A temperatura ambiente que a gente considera o quê? 25 graus, né? Aqui no Brasil é 40. Brincadeira. 32 normalmente. Mas o estado físico das substâncias, tá? É a temperatura ambiente, considerada 25 graus Celsius, tá bom? Então, ó, o etanol é líquido, aqui é um L, parece às vezes um I, né? Porque tá minúsculo, mas é um L, líquido. O O2, o gás, oxigênio, o nome já fala, né? G indica que é gás. CO2, gás. Água líquida, né? E aqui é energia, não é uma substância, então não tem estado físico, tá bom? Então, é isso aí. Vamos adiante. Pessoal, os combustíveis, eles são classificados, tá, em 2 grandes grupos. Os combustíveis não renováveis e os combustíveis renováveis, tá, pessoal? O que são isso? Os combustíveis não renováveis são combustíveis de origem fóssil. O que é isso, professora? São combustíveis que utilizam alguma coisa, né, que demora a produzir novamente. Por exemplo, todos os derivados do petróleo são combustíveis não renováveis. Gente, o petróleo, né, não sei se vocês sabem, ele é formado lá no fundo, né, dos oceanos, enfim, através da decomposição de matéria orgânica, tá? De algas, enfim. Demora muitos anos para formar o petróleo. O que acontece é que a gente tem uma reserva muito grande, tá? Mas demora muito para produzir o petróleo, para decompor matéria orgânica, né? Sedimentar lá, produzir o petróleo. Então, eles são chamados de combustíveis não renováveis. Não se renovam, tá? Facilmente. Quer dizer, a quantidade, o passo que a gente utiliza esse combustível não é o mesmo que leva para formar ele novamente. Então, o que acontece? A gente for utilizar o petróleo, vai chegar uma hora que o petróleo vai acabar? Vai, pode acabar, tá? Porque ele não consegue se regenerar, né, se produzir novamente ao mesmo passo que a gente utiliza, tá bom?
Então, combustíveis não renováveis, como eu falei, todos os derivados do petróleo, né? Gasolina, óleo diesel, carvão, gás natural, querosene, enfim, todos os derivados do petróleo são combustíveis não renováveis, também chamados de combustíveis fósseis. Não renovável, fóssil, tá? A mesma coisa, tá bom? O petróleo, já vou puxar o gancho novamente, o petróleo é uma mistura de substâncias, tá, gente? Não sei se vocês já viram petróleo, ele parece uma lama preta, bem preta mesmo, tá? Ali tá misturado tudo, tá misturado gasolina, óleo diesel, gás natural, álcool, querosene, muita coisa misturada. O que eles fazem é o quê? Por exemplo, a Petrobras, né? Eles coletam, extraem o petróleo, tá? E aí eles separam os componentes do petróleo, e eu sei que vocês já viram, né, a aula de processo de separação de misturas, tá? Alguém lembra qual é o processo de separação utilizado para separar os componentes do petróleo? Destilação fracionada? Exatamente, destilação fracionada. Então, o petróleo é colocado numa coluna gigante de fracionamento, né? Também conhecido como torre de fracionamento. E aí separa cada componente, tá bom? Gasolina, querosene, diesel, gás natural, enfim, tá bom? Água, também tem água. E aí, nós temos também os combustíveis renováveis. Isso é muito bom, gente. Combustível renovável são combustíveis obtidos a partir de fontes naturais, tá? Água, etanol, biodiesel, madeira, tudo que você vê o bi na frente, né, de algum combustível, é renovável, tá certo? Biodiesel, agora tem bioetanol, são os biocombustíveis. Todos os biocombustíveis são renováveis. A palavra já fala. Renovável é o quê? Que se renova, né, com facilidade. Então, são os combustíveis mais interessantes para a gente, né? Para o meio ambiente, enfim, são os combustíveis bons, vamos colocar, tá certo? Toda vez que vocês ouvirem falar biocombustíveis, são combustíveis renováveis. Biocombustível, gente, são combustíveis, né, produzidos a partir de biomassa. O que é isso, professora? Eu não estou entendendo nada. Calma. Biomassa é todo material de origem natural ou vegetal, né, animal, tá? Óleo, isso tudo é biomassa. É uma matéria, né, uma substância, alguma coisa utilizada para produzir o biocombustível, tá bom? É só isso. Óleo, o biodiesel, normalmente ele é obtido a partir de óleo, produzido a partir de óleo de palma, óleo vegetal, enfim, isso é o biodiesel, tá bom? E eles estão ganhando muito destaque no mundo atual. Não sei se vocês estão reparando isso, mas hoje em dia, né, está sendo levado muito em consideração toda essa questão assim, ambiental. Tudo que é melhor para o ambiente. Por quê? Gente, o ambiente foi muito prejudicado, o ambiente foi muito surrado até os dias de hoje. E ainda continua sendo, né? Só que agora chegou numa situação que todo mundo, né, o mundo todo mesmo, os governantes, os líderes, enfim, viram que ou a gente começa a mudar ou as coisas vão se esgotar. O petróleo, enfim, o meio ambiente. Por que a gente fala, cada ano que passa tá mais quente, o verão tá mais quente, cada ano que passa o inverno tá mais frio. Gente, é tudo isso causado por essa poluição, esse excesso de poluição, tá? Destruição da camada de ozônio, então entra mais radiação, afeta tudo, fauna, flora, enfim. Então, assim, tem que acordar mesmo e buscar, né, melhorar, porque uma mudança brusca é muito complicada, é muito difícil, né? Envolve toda a questão econômica do país, né, do mundo, enfim. É complicado, mas é preciso fazer uma pequena mudança. E essa mudança está sendo feita sim, né? A passo devagar, mas está sendo feita, tá bom? Aqui, então, eu acabei falando, né? Os combustíveis renováveis são também chamados de biocombustíveis, tá? Os biocombustíveis são renováveis, tá bom? Pronto. Sobre essa parte de combustíveis, era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Era mais um bate-papo, né? Conversar, falar. Agora eu tenho aqui alguns exercícios, mas primeiro eu queria ver se alguém tem alguma dúvida com relação ao que eu falei ou se alguém quer falar alguma coisa também. Professora, eu queria falar um negócio. Uhum. Você acha que se esgotar todos os combustíveis e tal,
tem como os seres humanos conseguirem ir pra etapa 2? Porque, tipo, eu fiz Tem como os seres tipo, humanos... O quê? Não entendi. tipo, pelo que eu fiquei sabendo recentemente, tem como os seres humanos alcançar umas 3 etapas, eu acho. A primeira é usar todos os combustíveis que existem no planeta Terra. A Aham. segunda eu acho que é usar a energia da nossa estrela. E eu acho que a terceira é usar a energia universal, usar a energia do universo mesmo, entendeu? Uhum. Não, Aí, então... Ah, pode falar. sim, não, pode falar. É assim, gente, é que fala assim, vai se esgotar, mas isso não é uma coisa que vai acontecer agora e nem daqui a 20, 30 anos, tá? É uma coisa também que vai demorar um pouquinho, vamos colocar. Mas também a gente pode lembrar, foi até bom você perguntar, porque eu acabei esquecendo de falar sobre isso, comentar um pouco. E a gente tem, pessoal, energia eólica, energia solar, tá? O que é isso? Energia solar, energia o quê? Do sol. A gente utiliza aqui no Brasil? Não. Por quê? Não sei. A gente tem sol o ano todo, praticamente. Não Vocês usa já por causa de viram. mim. Por quê? Foi mal, esqueci que o áudio estava aberto. Ah, tá. Então, assim, não usa por quê? Questão econômica, muita coisa aí envolvida. Mas eu acho que vocês já devem ter visto em algum lugar aqueles painéis fotovoltaicos, né? Que eles absorvem a energia solar, armazenam a energia ali e depois é utilizada na casa, no ambiente, na indústria, enfim. Por que no Brasil a minoria utiliza isso? Não sei. Energia eólica do vento, tem lugares, Campos, por exemplo, é uma cidade que venta bastante. É um tipo de energia que poderia ser explorada aqui, por que não é? Não sei. Entendeu? Quer dizer, sei mais ou menos, né? Questão econômica, enfim. Então, assim, a gente tem algumas soluções, tá? Por exemplo, hidrogênio é um gás também abundante aí, que está presente no ar atmosférico, que está sendo... Ele é utilizado já, hoje em dia, para gerar energia. A água já é utilizada para gerar energia, tá? Olha, eu fui num congresso em Curitiba, já tem bastante tempo. Tem o quê? Uns, sei lá, 8 anos, né? E lá já tinha veículos, né, que utilizavam água para se locomover, tá? Então, quer dizer, não vai para frente porque, gente, vai acabar com a indústria do petróleo, entendeu? O quanto que a indústria do petróleo movimenta, enfim. Então, assim, mais na hora que o negócio apertar, tem por onde dar um escape, tá? O lance também não é só a questão de acabar o combustível, é a questão ambiental também, né? Que tá afetando tudo isso. Como eu falei com vocês, cada ano que passa mais quente, tá mais frio, enfim, tá? Tá sendo destruído, acabando com o mundo, essa história toda. Também os combustíveis são os maiores responsáveis por todo esse dano, né, causado no ambiente, tá bom? Alguém quer falar? Perguntas, dúvidas? Nenhuma. Que bom. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Gente, a apresentação, assim, falei claro, porque às vezes eu falo um pouco rápido, entendeu? Aí Falou pode me falar. perfeito. Que bom. Então, vamos lá. Agora eu vou... Tem aqui, ó, página 8, exercício 29 da apostila de vocês. Eu acho que vocês devem ter, mas eu vou compartilhar a tela aqui, tá bom? Deixa eu achar aqui. Essa daqui. A página 8 é sobre português. Olha, eu não sei porque eles me enviaram o arquivo por PDF, mas eu acho que é no final do livro. São últimas páginas. Deixa eu ver aqui qual página que é. Calma aí. Deixa eu ver. Na verdade, acho que não é página 8, não é página 8 no arquivo do PDF. Onde que tá a numeração aqui? Não tem, não? Acho que tá sem numeração, gente. Ó, é esse aqui, ó, na parte de exercícios, tá vendo? Esse exercício 29. Não tem problema não, eu vou compartilhar aqui. Logo depois tem um exercício de história, ó. São últimas páginas, o nome do arquivo que eles me enviaram. Então, imagino que esteja no final do livro, tá bom? Ó, o exercício 29 fala assim: a Confederação Nacional de Transporte, em 2013, identificou que 61% do transporte de cargas no Brasil utilizam o modal rodoviário, né? O meio rodoviário, rodovias. Veículos de carga normalmente utilizam combustível de origem fóssil. Ó, todo mundo aí já sabe que é combustível de origem fóssil, hein? Que demora, né, a se renovar, enfim. Gerando poluentes atmosféricos, tá? Substâncias que poluem o meio ambiente. Assinale abaixo o item que cita uma alternativa mais sustentável para o transporte rodoviário. Então, quer dizer, o problema é o quê? Está sendo utilizado uma grande quantidade de combustível fóssil, diesel, gasolina, enfim.
eles querem uma alternativa aqui que apresenta uma alternativa sustentável, gente, uma alternativa mais limpa, um combustível, né, melhor, tá? Vamos olhar. A utilização de biodiesel, que é um combustível não renovável. Pessoal, biodiesel, tudo que tem bio na frente é bom. É não renovável? Sim. É renovável. É renovável. O biodiesel não é renovável. origem fóssil, tá? Não é origem fóssil, é bom. origem... É bom. E é muito bom. Então tá errada a questão, né? Porque ele fala biodiesel e fala que biodiesel é não renovável, origem fóssil tá errado. Uhum. A utilização de etanol, que é uma mistura de E tá combustível não renovável, quer dizer, errado, né? Com combustível renovável. Então, quer dizer, o etanol não é uma mistura de não renovável com renovável, tá certo? A utilização de biodiesel, que é um combustível renovável, origem vegetal. E aí? Opa. Isso aqui tá um pouco mais Gostei dessa certo. daí, eu gostei Olha, É um dessa. pouco mais certo, né? Eu gostei dessa. Tá mais certo que a A. A alternativa tá certa, né? Porque o ônibus, caminhão, utiliza tudo o quê? Diesel, né? Poderia ser trocado por biodiesel, né? Que é um combustível renovável de origem vegetal, então não teria problema nenhum, né? Então tá certa essa daqui. Mas vamos seguir olhando a letra D, ó. A utilização de diesel, que é um combustível não renovável, origem fóssil, quer dizer, se eles querem melhorar, vai colocar o diesel? Já é o diesel, né? Então, não vai ser a solução para o problema atual. A utilização de biodiesel, que é uma mistura de combustível não renovável, origem fóssil, com renovável. Errado, né? O biodiesel é renovável, de origem vegetal, tá certo? Então, a alternativa certa seria a É letra a C. C. Passei, rapaz. Aqui tá um pouco mais Isso. certa que a A. Tá um pouco mais certa que a. Tá completamente mais certa, né? Porque a letra A É, mano. fala biodiesel, ok. Gente, a ideia é o quê? Os transportes estão utilizando o quê? Diesel. Diesel é um combustível fóssil, não renovável, gera poluentes. É ruim, quer trocar por um melhor. Trocar por qual? Biodiesel. A letra A fala biodiesel, tá certo, até aí. Só que fala que biodiesel é um combustível não renovável, aí que a questão tá errada, entendeu? Então a letra C é a alternativa completamente correta. A A 29 utilização... aí tava fácil até. Mas é isso aí que cai, tá? Não é fácil assim mesmo, tá bom? É porque vocês estão... Sério mesmo? É isso aí. Até É que isso tava aí. simples a questão. É isso mesmo que cai. É que Só às erra se não vezes... prestar atenção. Isso, é o nervoso na hora. Por exemplo, às vezes você pode não saber muito bem o que é não renovável, fóssil, né? E aí dá uma confusão. Mas quando já ouviu falar, passei para vocês aqui, não tem como errar, não tem como esquecer, tá? Renovável, renova com facilidade, bom. Não renovável, petróleo, né? Tudo que demora lá a ser formado. Ruim, vamos colocar, tá? Renovável, bom. Não renovável, ruim. Não renovável, ruim, origem fóssil, beleza? Renovável, bom. Então é isso aí, tá bom? Gente, eu acho que deu a hora aqui, não é isso? Até 4h15. Sim. Deu. Sim. Tem isso. Infelizmente. Tem mais algumas questões aqui que eu peguei da internet, do IF, enfim. Eu sempre trabalho assim, questão do IF, vestibulares, tá? Para não fugir. E aí a gente continua na próxima aula. Acredito que seja quarta que vem, é uma aula por semana, né? Não é isso? Tá. Então, na quarta que vem, a gente faz mais exercícios disso, tá? Pode trazer dúvida, enfim, e a gente vai dando prosseguimento no conteúdo, tá bom? Tá bom. Tchau, professora. Tá bom. Beleza. Pessoal, foi um professor. prazer Tchau, estar com tchau. Tchau, vocês, professor. tá? Sinto Até saudade. semana que vem. Beijinho. É, Tchauzinho. Tchau, tchau. Beijos.